The people of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory, a convincing victory, a victory for we the people. O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, toma posse nesta quarta-feira e tem como missões imediatas lidar com dois problemas de grandes proporções: a crise sanitária provocada pelo coronavírus e a retomada lenta da economia americana. A equipe de transição elaborou um plano para os primeiros 100 dias de governo, que inclui, por exemplo, a promessa de que 100 milhões de doses de vacina serão aplicadas no período. A compra desse estoque está incluída em um pacote de estímulos de 1 trilhão e 900 bilhões de dólares. O valor inclui também a ajuda direta às famílias e pequenas empresas mais afetadas pela pandemia. I believe we have a moral obligation in this pandemic in America. We cannot let people go hungry. We must act now and act decisively. Além da atenção à saúde e à economia, Biden precisará também voltar os olhos para a política. O processo de impeachment contra o presidente Donald Trump promete atrair a atenção dos congressistas. O governo eleito terá que se equilibrar entre a necessidade de fazer o país seguir adiante e a pressão para que a conduta de Trump após a derrota eleitoral não fique impune. A invasão ao Capitólio no início do mês elevou a tensão a um nível poucas vezes alcançado na política americana. O discurso de Trump mandando os invasores irem para casa não foi capaz de acalmar os ânimos. You have to go home now. We have to have peace. We have to have law and order. We have to respect our great people in law and order. We don't want anybody hurt. Qual a expectativa sobre a atuação de Biden, conhecido por ser um político construtor de pontes no início do mandato? A quais acusações Trump terá que responder assim que deixar a presidência? Qual o futuro do Partido Republicano? Esses são os temas do Ao Ponto desta quarta-feira. Eu sou o Marco Grilo, estou com a Carolina Moran. E nesse episódio a gente conversa com a Paola Deorte, correspondente em Washington, e com o Henrique Gomes Batista, repórter da sucursal de São Paulo e ex-correspondente nos Estados Unidos. Fique com a gente. Henrique Gomes Batista e Paola Deorte, obrigada pela participação aqui no Ao Ponto. Vou começar com você, Paola, que está nos Estados Unidos. O presidente eleito Joe Biden assume o governo nessa quarta-feira em meio a uma grave crise sanitária por causa da pandemia do coronavírus, uma retomada econômica que ainda é lenta. Que medidas ele já anunciou? Como é que começa esse governo Biden para enfrentar essas questões que vão ser presentes ao longo aí de todo o mandato? Olha, Carol, os primeiros 100 dias do governo Biden vão ser muito focados em combater a pandemia e tentar a retomada econômica, né, que são os dois temas considerados aí mais importantes para o presidente eleito. Então, o presidente já anunciou que ele quer fazer um pacote que vai juntar aí algumas medidas de estímulo econômico e também reservou uma parte, né, do orçamento desse pacote para temas de saúde mesmo. Então, uma das promessas dele é 100 milhões de vacinas em 100 dias, é uma das promessas para os 100 dias. Nesses primeiros 3 meses, aí, o que ele quer fazer também é reabrir as escolas, né? Uma boa parte das escolas aqui nos Estados Unidos ainda estão fechadas, e ele vai pedir para que as pessoas usem máscaras. Claro, além disso, ele também está direcionando o dinheiro aí desse pacote que ele desenhou junto com a equipe dele para direcionar para os estados, para a saúde e para dar um apoio direto às famílias mesmo, um apoio mais no sentido econômico mesmo, né? Porque as famílias receberam 2 cheques até agora, foi um cheque no meio do ano passado, agora no fim do ano, e a ideia é complementar aí com esse valor e mais alguma coisa do seguro-desemprego, mas realmente aí o foco desse início do governo é o combate à Covid. As I said before, we'll use the Defense Production Act to work with private industry to accelerate the making of materials needed to supply and administer the vaccine. Henrique, o Biden vai ter, pelo menos nesses 2 primeiros anos, maioria na Câmara e no Senado. Eu queria te perguntar, essa maioria dá um certo seguro de estabilidade para ele implementar as agendas que ele quiser, ou é uma maioria frágil ainda? É uma maioria um pouco frágil. A gente é uma maioria muito limítrofe, sabe? A gente vê, são 50 senadores democratas, 50 senadores republicanos, a diferença é o voto Minerva
da vice-presidente Kamala Harris, e com algumas questões também. A realidade política americana é um pouco diferente. Um dos democratas, por exemplo, é muito conservador, né? Ele é ali da Virgínia Ocidental, um dos estados que mais votou no Trump, então mesmo sendo democrata, ele tem posturas mais conservadoras em alguns temas que é a média do partido. Então não é tão simples assim. Para grandes projetos, como por exemplo o próprio impeachment do presidente Trump, é necessário 2/3 das duas casas, e isso até agora não foi obtido. Então não é assim a coisa mais fácil do mundo, mas ele vai ter um início de governo muito mais tranquilo que outros presidentes recentemente, né? Essa maioria simples já dá para aprovar grande parte das leis ordinárias, que é o que ele mais vai precisar nesse começo, e também vai dar a ele uma certeza de que a oposição não vai ter tanta força, tanto poder assim para bloquear, né? A gente lembra que os anos finais do governo Barack Obama foram muito difíceis pela maioria republicana no Senado. Eles não conseguiram sequer aprovar o nome de um indicado pelo Obama para a Suprema Corte, ficou um ano um cargo vago, mas agora a situação é um pouco melhor. Então, com isso, a tendência é que o governo Biden consiga governar com leis, não necessariamente só com os decretos, como a gente viu tanto no governo Obama como em parte do governo Trump. Agora, os democratas têm maioria no Senado e na Câmara, o que é o sonho de todo presidente que está começando o mandato, porque amplia as chances de aprovar reformas sem que a oposição consiga impedir. Queria ouvir vocês dois sobre esse início de governo Biden, com essa sombra do processo de impeachment logo no começo, né? Isso deve concentrar todas as atenções, vai monopolizar o Congresso, vai dificultar a vida do Biden para aprovar esse tipo de pacote? O presidente eleito ele já fez esse pedido para que os senadores consigam se organizar para levar adiante tanto a votação do impeachment quanto a votação das pautas prioritárias dele, inclusive porque ele tem uma preocupação aí não só com essas medidas mais robustas, né, como o pacote, como essa ajuda com relação à Covid, aí, mas também para aprovar os próprios nomes do gabinete dele. Ele precisa que essas pessoas que ele indicou sejam aprovadas. Ele está um pouco atrás já com relação a alguns outros presidentes que já assumiram com um bom número de indicados aprovados. Então, ele precisa realmente que os senadores consigam se dividir. Agora, a gente precisa saber se os senadores vão topar e se o público também não vai cobrar não vai ter essa cobrança maior, porque realmente há um interesse pelo futuro, né, do presidente Donald Trump. Inclusive, o Mitch McConnell, líder dos republicanos no Senado, já colocou aí a culpa no presidente Trump por ter provocado aquela turba aquele dia na invasão do Capitólio. The mob was fed lies. They were provoked by the president and other powerful people. Pode ser aí mais uma dica que o Mitch McConnell está dando de que pode ser que ele vote a favor do impeachment do presidente no Senado. Se isso acontecer, o jogo pode começar a mudar, talvez, porque apesar de no outro impeachment Trump ter tido só um voto contra ele no Senado, o senador Mitt Romney, agora são 5, e com o líder dos republicanos votando contra ele, se ele votar, ainda não disse explicitamente isso, pode ser que o jogo mude. Além dessa questão dessa divisão, de você não conseguir virar a página, essa que é uma questão, né? A gente, quando começa no governo, a gente quer acabar virando a página política e não é muito provável. Vai continuar esse assunto, então esse é o tipo de herança maldita, a gente usa tanto esse termo aqui no Brasil, talvez seja o tipo de herança maldita no governo americano. A questão também que, junto a isso, acho que amplia um pouco a cobrança ou a necessidade do Biden mostrar uma habilidade que, em geral, ele tem, é um bom negociador, é um cara mais de centro, ele consegue fazer bom acordo, sempre transitou bem com os republicanos, mas ele vai ser muito pressionado porque tem um governo que se inicia com muitas prioridades, né? Um governo que ao mesmo tempo desfazer medidas do Trump, quer criar uma marca própria, quer voltar a questões ambientais, quer fazer acenos aos imigrantes, quer fazer acenos aos europeus, que foram aliados históricos dos Estados Unidos, muito relegados ao segundo plano no governo do Trump. Ou seja, ele tem uma demanda tão grande, está assumindo um governo com uma expectativa tão elevada, que ele tem que ser muito hábil em como fazer isso e como imprimir sua marca. Eu conversei muito com os especialistas que dizem isso, né?
nos Estados Unidos é muito importante a que se chama a marca dos 100 primeiros dias, né? Isso pode determinar o rumo de um governo todo. Então, ele tem que ser muito importante, muito hábil nesses 100 primeiros dias, conseguir imprimir seu ritmo, conseguir fazer uma marca forte. A gente lembra que o Trump, quando estava lá 4 anos atrás, foi eleito e tomou a posse com aquele discurso muito forte do muro, de fechar o país, de voltar a trazer as empresas. Ele não conseguiu fazer isso nos 100 primeiros dias, mas ele foi beneficiado por todo o discurso ideológico, por todo esse debate que ele trouxe junto com ele e pelo bom momento econômico, né? Então, naquele caso, os Estados Unidos estavam crescendo tanto e tão rápido, havia uma sensação de riqueza, as pessoas melhorando de vida, que essa cobrança foi menor. Agora é diferente. Agora existe uma situação contrária, uma situação de crise econômica, de crise sanitária e de piora. O país hoje está muito mais polarizado que há 4 anos. Por iniciativa de Trump, que sem prova nenhuma insiste na tentativa de deslegitimar a eleição presidencial de novembro passado, Washington se transformou, no meio da tarde, em cenário de um atentado à democracia americana. O Trump perdeu a eleição, mas teve 74 milhões de votos, né? Que é um número muito expressivo. O que o Biden já tem feito para tentar ganhar também a confiança desses eleitores? Que sinais que ele tem direcionado para esse grupo? Então, ele tinha falado muito, o discurso dele era tudo desse de união, vou ser o presidente de todos os americanos, vamos unir e curar, mas na prática aconteceu a invasão ao Capitólio dia 6 e esse discurso foi para o espaço, assim, ninguém mais lembra muito bem disso. Ele agora está sendo cobrado a punir o Trump, ou seja, os democratas querem uma resposta. É uma questão muito complicada essa, porque em tese, você pode argumentar que para melhorar, para unir o país, para sarar o país, você deveria perdoar o Trump, esquecer o que aconteceu, eventualmente não tentar responsabilizá-lo pelo seu incentivo ali à invasão do Capitólio. Mas, por outro lado, muita gente fala que isso poderia ser o pior para a democracia americana. Seria um exemplo de que cada um pode fazer tudo, vira um precedente perigoso. Então, o Biden tem que se equilibrar entre o discurso de unir o país, de criar pontes, de ser um presidente para todos os grupos, mesmo para os americanos que não votaram nele, que são muito numerosos, 74 milhões, e, ao mesmo tempo, conseguir punir, conseguir fazer esse discurso mais forte para evitar que isso que aconteceu, de um presidente questionar o resultado da eleição sem prova nenhuma, usar artimanhas, artifícios que muitos consideram que foram até ilegais para poder tentar se manter no poder, para que seja punido, para que isso não vire um precedente perigoso. Mas o Biden, ele é conhecido por fazer pontes, né? No próprio governo Obama, ele era o cara que fazia a ponte com o Partido Republicano. É que agora o Trump embaralhou tanto o cenário que fica difícil fazer pontes, né, com os republicanos trumpistas, talvez como outra ala do partido, né? Será que o Biden vai ter mais dificuldade em usar esse ativo? Ele é conhecido por isso. O que você acha, Paola? Ele é conhecido por ter tido um bom relacionamento com várias pessoas do Congresso, que é com quem ele vai ter que conviver também, e, querendo ou não, eles têm também essa maioria no Senado e na Câmara que já joga a favor dele. O que eu ouvi também de alguns analistas é que para esse pacote econômico, por exemplo, que eles estão pensando, é provável que ele tenha uma facilidade um pouco maior de negociação no Senado por ter ficado tanto tempo lá, do que o ex-presidente Barack Obama, por exemplo, teve. É claro que, como vocês estavam mesmo falando, tem essa separação entre os republicanos que são mais ligados ao Trump, os republicanos que são mais republicanos tradicionais. Isso a gente está começando a ver um pouco mais abertamente entre os congressistas, mas entre a população é uma coisa que aparece também, né? Eu tive em vários estados aí conversando com os eleitores. Boa parte dos eleitores, eu diria, talvez a maioria dos que iam votar no presidente, mostravam também um discurso ideológico, um discurso mais ligado ao que o presidente fala, mas uma parte significativa também dizia que ia votar nele porque ele é republicano e demonstrava algum cansaço com relação à polarização no país, pedia mais união, dizia que o presidente devia parar de usar o Twitter, olha aí uma coisa que aconteceu, inclusive agora. Então, tem um cansaço também por parte desse grupo, né? Inclusive, acho que uma das coisas até é uma coisa mais estética, assim, pra gente só ver como uma imagem, talvez, desse momento que aconteceu interessante nesses últimos dias, é que aquele cantor country, o Garth Brooks, ele aceitou tocar na posse. Ele é um cantor aí
que é um ícone, né, musical dessa América mais rural, dessa América que votou no Trump. E ele disse que essa é uma declaração que ele está fazendo, não é uma declaração política, é uma declaração de unidade. Então, apesar de ter esse país tão dividido também, mesmo do lado dos republicanos, há um pouco de um cansaço com relação à polarização. Trazendo um pouco o Brasil para esse debate, o governo brasileiro torceu pela reeleição do Trump, né, e perdeu a aposta. Que efeitos que a gente pode esperar, né, dessa atitude para essa relação futura, e onde estará o Brasil na lista de prioridades aí do Biden? Bom, todos os sinais que a gente teve até o momento do Biden e da equipe vencedora, né, dos democratas, em relação ao Brasil, não foram positivos para o governo de Jair Bolsonaro. Ele demonstrou muita preocupação com a questão ambiental, citou o Brasil como exemplo. O novo assessor para a América Latina da Casa Branca é uma pessoa que criticava as posturas populistas de Bolsonaro, e isso é um sinal um pouco ruim para o governo. Mas o governo brasileiro, enquanto o governo americano dá sinais um pouco ruins para o governo de Bolsonaro, o governo Bolsonaro explicita que não está querendo fazer muito contatos agora com esse governo, né? A gente viu as recentes entrevistas do chanceler Ernesto Araújo, ou mesmo o posicionamento do presidente Jair Bolsonaro no caso da invasão do Capitólio. Eles continuaram mantendo o argumento de que são aliados ao Trump e que acreditam que pode ter havido fraude eleitoral. Você sabe que eu sou ligado ao Trump. Sim. Você já sabe que a minha resposta é aqui. Sim. Agora, muita denúncia de fraude. Embora mais de 60 ações judiciais tenham provado que isso não ocorreu, ou seja, não houve provas para dizer que houve contestação. Então, desse ponto de vista, a gente pode imaginar um esfriamento bem forte entre Washington e Brasília. Mas isso não quer dizer necessariamente um esfriamento da relação Brasil e Estados Unidos. O Brasil e os Estados Unidos têm alguns interesses em comum, de empresas, tem muita parceria histórica, e grande parte da sociedade brasileira coincide com os valores dessa nova administração. Por exemplo, de se tentar criar uma solução mais efetiva para reduzir o desmatamento na Amazônia. Então, o que a gente pode imaginar é talvez o que aconteceu no início do governo Bolsonaro em relação à China. Houve atrito entre Brasília e Pequim, mas as relações com governos locais, com empresas, com a sociedade civil se intensificou. Pode repetir o mesmo caminho, ou seja, eventualmente a relação oficial entre Brasília e Washington seja ruim, mas a relação entre Estados Unidos e Brasil, via empresas, universidades, a sociedade civil, seja intensificada com essa nova administração. É algo novo, a gente não está muito acostumado com essa diplomacia não governamental, mas isso é uma coisa que tem crescido agora no mundo e em especial no Brasil. Com relação ao futuro relacionamento aí do Brasil com os Estados Unidos, eu andei conversando com algumas pessoas justamente para tentar entender como que vai ser esse relacionamento bilateral depois dessas declarações do presidente, do ministro das Relações Exteriores. Eu conversei com um assessor do Congresso que trabalhou com alguns parlamentares que elaboraram aquelas leis para tentar proteger a Amazônia, que eram algumas leis que passaram aí no Congresso condenando, né, o presidente Jair Bolsonaro pela maneira como ele estava lidando com o problema. E o que esse assessor me falou foi o seguinte: olha, o Brasil não vai ser prioridade no início do governo Biden, mas é porque o Brasil e nenhum tema de política externa, na verdade, vai ser prioridade nesse início do governo, então isso é normal. Agora, o que eu conversei também, por exemplo, com pessoas que trabalharam assessorando a campanha do presidente eleito Biden, falando sobre o fato de que essas declarações públicas do presidente Jair Bolsonaro e do ministro das Relações Exteriores foram entendidas também dentro da campanha também como um tipo de uma interferência no sistema político dos Estados Unidos. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, disse numa rede social, um dia depois da invasão ao Congresso nos Estados Unidos, que é preciso lamentar e condenar a invasão, mas levantou suspeitas se houve participação de elementos infiltrados na invasão. E afirmou que há que reconhecer que grande parte do povo americano se sente agredida e traída pela classe política e desconfia do processo eleitoral.
E eles acham que, da mesma maneira que o Bolsonaro exige um respeito com relação à soberania brasileira na Amazônia, eles também gostariam que houvesse esse respeito com relação ao processo eleitoral aqui. Agora, Henrique, falando um pouco do futuro do Trump, além do processo de impeachment, ele tem vários outros processos contra ele nas mais diferentes áreas, né? O que ele vai enfrentar aí nos tribunais e ele pode até ser preso em última instância? Então, essa é a grande incógnita, né? A gente sabe que na história americana nunca houve presidentes processados, né, depois de deixarem a Casa Branca. Isso não é uma tradição, ao contrário do Brasil, que a gente tem costume de processar e prender, às vezes, ex-presidentes. Mas lá isso não acontece, existe uma figura, um respeito pela figura do ex-presidente, então, que vira uma autoridade moral. Trump, como fez um governo sem nenhuma... de forma inédita, né, sem repetir nenhum manual, também deve ter sido um ex-presidente também fora dos padrões. E muita gente, eu conversei ontem com bastante pessoas que acreditam que ele vai ter uma série de processos. Ele pode sofrer até 10 acusações diferentes dos mais diversos tipos, desde questões familiares até difamação. Há um grande debate se o governo Biden vai patrocinar uma ação criminal contra ele pela eventual participação na invasão do Capitólio. Ou seja, há um espaço muito grande. Isso também é aquela coisa, né? Vai dificultar a virada de página política americana, né? Trump vai continuar no noticiário, talvez não mais no noticiário político, mas talvez no judicial, e existe muita dúvida do que vai acontecer na prática. Algumas pessoas com quem eu conversei ontem acreditam que é muito mais provável que ele seja punido apenas economicamente. Onde há mais prova é de seus problemas fiscais, das suas empresas, enfim. Isso seria mais fácil dele ser condenado e com isso perder dinheiro. A gente pode falar que ele pode até vir a falir novamente. Por outro lado, alguns acreditam que tudo depende muito de como vai ser a questão do impeachment no Senado. Se o impeachment não condená-lo, vai aumentar a pressão para que o governo tente usar o Departamento de Justiça para processar Trump criminalmente pelos atos políticos. É uma discussão nova, uma discussão interessante. E as pessoas falavam, com o que eu falei, falaram que isso era inimaginável antes do governo Trump, imaginar um ex-presidente na cadeia. Nixon foi perdoado, né, pelo seu sucessor. Agora dizem que pode acontecer. Isso já não está mais fora do radar em Washington. Paula, falando agora um pouco sobre o futuro do Partido Republicano, a tendência, você acha que é o partido buscar um distanciamento em relação ao Trump por causa desse radicalismo? Ou o tamanho dele também faz com que essa operação possível de distanciamento seja delicada? Essa é a pergunta do momento, né? Todo mundo quer saber se o Trump vai poder concorrer nas próximas eleições, o que os republicanos vão fazer, e sem dúvida nenhuma, muitos deles, mesmo esses que defendem o presidente, se sentem também de alguma maneira reféns da situação em que Trump coloca o partido, porque na verdade ele é um presidente, como vocês mesmos citaram, levou muita gente às urnas, conseguiu muitos votos, ele realmente mobiliza os eleitores republicanos de uma maneira que ninguém tem certeza se outro candidato conseguiria mobilizar também. Então, os candidatos que sonham em talvez serem os herdeiros aí do trumpismo, Ted Cruz, Nikki Haley, a gente não sabe se eles vão conseguir mobilizar os eleitores da mesma maneira. Então, da mesma maneira que os senadores republicanos estão passando aí por esse processo de decisão, se eles fazem o impeachment do presidente, votam em seguida para ele não poder concorrer depois, e de repente, em teoria, para essas pessoas que são menos ligadas ao trumpismo ideológico, esse problema dele estaria resolvido. Por outro lado, pode ser que a base tivesse muito ligada ao próprio Trump e abandone o resto do partido. Então, a gente vai ter que ver como que vai ficar essa decisão aí no processo de impeachment, se os senadores vão votar para condenar no impeachment, se em seguida vão votar também para ele não poder concorrer depois, e mesmo que eles não votem nisso, mesmo que ele possa concorrer, se vai realmente ter uma mobilização por parte desses outros candidatos para saírem daqui a 4 anos, porque pode ser que se descubra que o Trump tem que ser o candidato novamente para os republicanos, porque é o único viável dentro desse mundo mais populista que a gente vive na política hoje. Joe Biden já tinha avisado que a posse dele seria a mais estranha da história americana. Isso por causa da pandemia, mas ficou muito mais esquisita graças à invasão do Congresso pela tropa de choque de Donald Trump.
Paola, conta pra gente agora como Washington está se preparando aí para a posse. Qual é o clima aí, quais são as restrições que existem, como é que é o esquema de segurança? E tem o frio intenso aí também, né? O clima aqui na cidade é de muita tensão mesmo. Como você falou, são dias bem frios aqui, tem amanhecido aí com uns 2, 3 graus. E andando pela cidade, eu fui dar uma caminhada pela cidade hoje de manhã para ver como que estava. São imagens completamente diferentes do que a gente está acostumado. As ruas todas vazias. Quando você chega ali um pouco mais perto do National Mall, que é o equivalente da Esplanada dos Ministérios aqui, né? Tem aquelas cercas em todas as calçadas. Você anda um pouco, daqui a pouco você já para, tem que desviar, virar em algum lugar, daqui a pouco para de volta. Em todas as esquinas ali, já um pouco mais perto ali dessa área mais cívica da cidade, tem soldados da Guarda Nacional e daqui a pouco tem a polícia. São imagens realmente bem diferentes para uma capital, que é uma capital que geralmente tem espaços muito abertos, né, muito convidativos. Na verdade, por exemplo, o Capitólio, que é um lugar que está super difícil de chegar até perto hoje em dia, é um lugar que em dias normais qualquer pessoa entra, pode visitar, os turistas entram, normalmente fazem aquela visita, e agora está tudo ocupado por essas 20 mil tropas aí da Guarda Nacional que estão aqui na capital, né? Então, realmente são imagens muito diferentes e também contrastam um pouco com a ideia, um pouco, né, de uma coisa um pouco mais festiva que geralmente se espera da posse, né? Eu conversei aqui com um senhor que estava vendendo umas camisetas, uns moletons aí com o tema da posse, perguntei, e aí, como que tá as vendas? Ele falou, tá horrível. Tá muito ruim, porque ninguém tá vindo para cá, ninguém tá andando aqui pelo centro. Aí, por outro lado, também fui um pouco mais adiante e conversei com uma mãe e com uma filha que tinham dirigido do Alabama para cá, para acompanhar a posse, e elas estavam super felizes de poder ver toda a movimentação da cidade, independentemente de saberem se vão conseguir ver ou não. E era uma menina de 8 anos que falou, eu queria muito ver a primeira vice-presidente mulher tomar posse, para mim é muito legal, etc. Então a gente vê assim que ainda tem um pessoal que veio para cá, apesar de tudo, tá tentando acompanhar mais de perto, mas o clima é bem diferente das posses anteriores, sem dúvida. Paola Deorte, Henrique Gomes Batista, muito obrigada pela participação aqui no Ao Ponto. Até a próxima. Obrigado, Paola, Henrique. Até a próxima. Obrigada a você, Carol, Marco, Henrique. Bom, obrigado, Carol. Obrigado, Marco. Boa sorte aí, Paola. A gente sabe que posse americana é sempre tenso e cheio de notícia. Vamos ver como vai ser o dia de hoje. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição desse episódio é do João Guilherme Lacerda e do Nicolas Witzel. Um abraço e até a próxima. Até mais.